Glória a Deus, amém, meus amados irmãos, graça e paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, uma tarde de bênçãos e vitórias. Estamos aqui para mais um vídeo da série Apocalipse, as Divinas Revelações. Mas antes de mais nada, eu quero te pedir, larga o dedo no like. Você que gosta desses assuntos escatológicos, deixa o seu like, deixa o seu comentário. Você que não é inscrito no canal, botãozão vermelho aqui embaixo escrito inscreva-se. Aperte no botão, vai ter um sininho. Aperte em cima do sininho, quando tiver escrito todas as notificações, você aperta ali. Então, deixa o seu like, inscreva-se neste canal, deixe o seu comentário, gostando, compartilhe nas suas plataformas digitais e vamos para mais um vídeo. Apocalipse capítulo 10. Comido por João um livrinho trazido do céu. E vi outro anjo forte que descia do céu, e vestido de uma nuvem, e por cima da sua cabeça estava o arco celeste. E o rosto era como o sol, e os pés como as colunas de fogo. Tinha na mão um livrinho aberto, e pôs o pé direito sobre o mar, e o pé esquerdo sobre a terra. E clamou com grande voz, como quando brama o leão. E havendo clamado, os 7 trovões fizeram soar as suas vozes. E sendo ouvidas dos 7 trovões as suas vozes, eu ia escrevê-las. Porém, ouvi uma voz do céu que dizia: sela o que os 7 trovões falaram, e não as escrevas. E o anjo que vi está sobre o mar e sobre a terra levantou a mão ao céu, e jurou por aquele que vive para todo sempre, o qual criou o céu e a terra, e o que nele há, e a terra e o que nela há, e o mar e o que nele há. Que não haveria mais demora. Mas nos dias da voz do 7º anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus. Aleluias! Como anunciou aos profetas seus servos. E a voz que eu do céu tinha ouvido, tornou a falar comigo e disse: vai, toma o livrinho aberto da mão do anjo que está em pé sobre o mar e sobre a terra. E fui ao anjo dizendo-lhe: dá-me o livrinho. E ele disse-me: toma-o e come-o. E ele fará amargo no teu ventre, mas na tua boca será doce como mel. Tomei o livrinho da mão do anjo e o comi. E na minha boca era doce como mel. E havendo-o comido, o meu ventre ficou amargo. Ele disse-me: importa que profetizes outra vez a muitos povos, nações e reis. Então, meus amados e queridos irmãos, é a ordenança do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo que venhamos comunicar com as pessoas a sua vinda, o arrebatamento da sua igreja. Aqui nós podemos ver as características desse anjo. Esse anjo, aleluia, é Jesus numa forma teofânica. Teofania. Era quando Jesus não se apresentava como ele é. Porque carne e sangue, embora Jesus estava arrebatado em espírito, João estava arrebatado em espírito, ele poderia ver o rosto de Jesus claramente. Mas Jesus se mostra para ele em forma de anjo. Nota-se pelas características. As primeiras características que são mencionadas pelo apóstolo João, que foi arrebatado e teve um encontro com Cristo Jesus, e viu Jesus como ele é, com toda a sua glória e majestade. Mas neste momento, no capítulo 10, é uma forma teofânica, em forma de anjo, Jesus apresenta-se para ele. Aleluia! E vi um anjo forte que descia do céu, vestido de uma nuvem, e por cima da sua cabeça estava o arco celeste. E o rosto era como o sol. Todas as vezes em Apocalipse que a Bíblia se refere a Jesus, que o seu rosto é de glória, refere-se muitas das vezes dizendo que o seu rosto brilha como o sol. E no começo de Apocalipse fala que o seu rosto é como o sol, os seus pés como latões reluzentes. Louvado seja Deus. E o rosto era como o sol, e os pés como colunas de fogo. E tinha na mão um livrinho aberto, e pôs o pé direito sobre o mar e o pé esquerdo sobre a terra. A gente vê que no Apocalipse, no capítulo 13, tem a besta que subiu do mar e tem a besta que subiu da terra. A besta que subiu do mar é o anticristo das nações. A besta que subiu da terra é o falso profeta. Aquele que
induzirá os seres humanos a adorarem o anticristo, a primeira besta. E os dois serão energizados, terão poderes dados pela eficácia de Satanás, pela permissão de Deus, para que engane as nações. Por isso que nós falamos do amor de Deus, por isso que nós apregoamos o Evangelho, por isso que muitas pessoas têm trazido, aleluia, a existência, o conhecimento apocalíptico, escatológico, para que você não seja enganado, para que eu não seja enganado, para que as nações, as tribos, os reis não sejam enganados. Por isso que há vários vídeos escatológicos acerca de Daniel, acerca de Apocalipse, acerca do fim dos tempos. Tem algumas passagens, vários livros, tem passagens apocalípticas, escatológicas. Daniel, Zacarias, Ezequiel, muitos falam sobre o Apocalipse. Versículo 3. E clamou com grande voz, como quando brama o leão. Mais uma característica, Jesus é o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, a resplandecente estrela do amanhã. E havendo clamado, os 7 trovões fizeram soar as suas vozes. Para você ver mais uma característica. E sendo ouvidos 7 trovões, as suas vozes, eu ia escrevê-las. Mas ouvi uma voz do céu que dizia: selo que os 7 trovões falaram, e não as escrevas. Ordenança de Deus Pai Todo-Poderoso. E o anjo que vi que está sobre o mar e sobre a terra, levantou a mão ao céu. Irmãos, essa é uma revelação de agora. Eu nunca havia feito um vídeo sobre o capítulo 10. Por isso que é Apocalipse, as divinas revelações. Mais uma vez, ele menciona aqui claramente. E o anjo que vi está sobre o mar e sobre a terra, dá mais uma margem para a gente perceber e entender que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, como a própria Bíblia menciona, que o seu nome é sobre todos os nomes. Ele foi fiel até a morte e morte de cruz. Pelo que foi lhe dado um nome que é sobre todos os nomes. E aqui a Bíblia mais uma vez está nos dizendo que ele está sobre o mar e sobre a terra. Ou seja, ele está acima do anticristo e acima do falso profeta. Ele é o Todo-Poderoso. No livro do Evangelho de Mateus, capítulo 28, versículo 20... a Bíblia Sagrada nos diz: Jesus ressurreto com os seus discípulos, que ele ficou 40 dias ainda depois da sua ressurreição, é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Que glória! Uau! Maravilha! Jesus é o Todo-Poderoso. É o Filho do Deus Eterno, unigênito Filho de Jeová Deus, o Altíssimo, o onipotente, onipresente, onisciente, que após a morte de Cristo Jesus no Calvário, a sua obediência até a morte de cruz, Deus delegou, Deus outorgou, Deus deu todo o poder e autoridade no mundo físico e no mundo espiritual a Cristo Jesus. Que maravilha é servir a esse Cristo. Que maravilha é crer em Jesus Cristo. Que maravilha é crer nas suas promessas, que são fiéis, que são verdadeiras, que são dignas de toda aceitação. Que maravilha é saber que nós temos um Deus todo-poderoso que se entregou por nós e vai vir nos buscar. Foi preparar lugar e, aleluia, vai vir buscar a sua igreja para desfrutar uma eternidade de glória, de poder. Ali não haverá mais lágrimas, não haverá mais noite, porque ali não haverá noite. Porque o Senhor será a nossa luz, o nosso dia. E essas palavras são fiéis e verdadeiras. Nós precisamos apregoar e falar que está próxima a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós estamos vivendo o final do princípio das dores. A qualquer momento, Jesus vai vir buscar a sua igreja. Você que não crê, você que é descrente, ou você que é simpatizante, leia a Bíblia Sagrada. O fato de você ler a Bíblia Sagrada, de você examinar a Bíblia Sagrada, não quer dizer que você tem que ser crente, tem que virar beata, andar de blusão, saia lá no pé, cabelo lá no chão. Não, nada disso, irmãos. Aonde é o Espírito Santo, ali é a liberdade. O Divino Espírito Santo, ele vai te ensinar a adorar a Deus. Ele vai te ensinar como você deve adorá-lo na presença do Senhor, como você deve se comportar. O conhecimento bíblico vai te dar fé.
Não é somente eu falando com você ou outros pregadores renomados, outros pastores renomados, reconhecidos, formados em Dallas, formados na Inglaterra, formados em várias universidades extraordinárias, formados em universidades do jejum, da oração, da leitura bíblica. Não é somente isso. Você tem que ter a sua experiência espiritual. E quando você começar a ler essas escrituras, você vai ter essa experiência e você vai perceber que tudo que nós pregamos é fiel e verdadeiro, é surreal, é extraordinário. De repente, eu apregoando com intrepidez, com uma oratória extraordinária. Pode ser que você não creia, ou que você creia, mas que você vai postergando a sua conversão. Mas se você, como diz no Evangelho de João, capítulo 5, versículo 39, examinai, pois, as Escrituras, porque são elas que testificam de mim, e vós, quando a examinares, encontrareis a vida eterna. Então a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Examine as Escrituras, que Deus te dará a interpretação. Deus dará a você o entendimento do que você está lendo. Porque é do querer e da vontade de Deus que todos cheguem ao conhecimento bíblico. E cheguem a uma conclusão. Jesus está voltando, não é brincadeira. Vamos lá. Mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus. Até agora, nós cremos pelo que nós lemos, pelo que nós estudamos, pelo que nós somos ensinados, pelos homens e pelo Espírito Santo de Deus. Mas o segredo de Deus será revelado para todos aqueles que nele creem. Todos aqueles que creram no seu unigênito Filho e forem arrebatados, forem arrancados com força desse plano terreno, nos encontrarmos com Jesus Cristo nos ares. Os segredos de Deus vão ser revelados para nós. E assim como Ele é, nós o veremos e nós seremos também. Louvado seja Deus. Aleluia. Como anunciou aos profetas seus servos. E a voz que eu do céu tinha ouvido tornou a falar comigo e disse: vai, toma o livrinho aberto da mão do anjo que está em pé sobre o mar e sobre a terra. Mais uma vez, fui ao anjo, dizendo-lhe: dá-me o livrinho. E ele disse-me: toma-o, come-o, e ele fará amargo no teu ventre, mas na tua boca será doce como mel. Por quê? Ao nós mencionarmos as palavras do Senhor, ao nós apregoarmos, hoje a Bíblia Sagrada é um dos livros mais perseguidos da face da terra. Os ensinamentos bíblicos estão sendo contestados por várias religiões, até mesmo os próprios, alguns cristãos, evangélicos, católicos, estão desacreditando das doutrinas bíblicas, dos ensinamentos bíblicos, dos fundamentos bíblicos que são fiéis e verdadeiros. Quantos debates que não trazem edificação alguma. A Bíblia nos diz, no livro de Tito, vamos ver mesmo se é o livro de Tito, capítulo 3, aleluia, versículo 9. Vamos ver. Tito, capítulo 3, versículo 9. Mas não entre em questões loucas, genealogias e contendas e nos debates acerca da lei, porque são coisas inúteis e vãs. Ao homem herege, depois de uma e outra admoestação, evita-o, sabendo que este tal está pervertido e peca, estando já em si mesmo condenado. Quantas pessoas querem entrar em questões bíblicas que não entende, não está o seu conhecimento, não está... O discernimento não está com ele, mas ele quer ter a razão. Ele quer, aleluia, menosprezar, diminuir o irmão, o colega, o irmão que professa a mesma fé. Ele quer ir lá e debater e desconstruir tudo que o homem ou a mulher de Deus construiu pela palavra de Deus.
pela pregação, pela ministração, pelo ensinamento da escola bíblica dominical, pelo ensinamento dos seminários, aleluia, pelo ensinamento das faculdades teológicas, pelo ensinamento da vida e do conhecimento bíblico. A vida nos ensina e vai nos mostrando que a Bíblia Sagrada ela é fiel e verdadeira. As nossas experiências normais, naturais, apontam para que tudo quanto está escrito na Bíblia está se cumprindo. Mas existem pessoas que querem desconstruir algo sólido e que foi construído pelo sangue de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo naquela cruz do Calvário. Os profetas, o Pentateuco com Moisés, os profetas a partir de Samuel, os juízes e depois os evangelhos. Os 4 evangelhos, as 13 cartas do apóstolo Paulo e os demais livros que foram escritos por servos do Senhor que são fiéis e verdadeiros. E o Apocalipse, as 3 epístolas de João, o Evangelho de João. Essas palavras são fiéis e verdadeiras, amados. Por isso que na boca de João era doce. Mas quando ele apregoava, que a gente costuma dizer que é a pregação do Evangelho, que a Bíblia Sagrada ela é o pão da vida. Então, a Bíblia Sagrada alimenta a nossa alma. Então, quando a gente come, é doce. Mas quando chega no ventre, muitas das vezes é amargo, porque a palavra é dura. Jesus Cristo, no seu sermão, aleluia, acerca da Santa Ceia, Evangelho de João, capítulo 6, ele vem dizendo que ele era o pão da vida. Moisés deu o pão que perecia, que não era o pão do céu, mas ele é o pão vivo que desceu do céu. Quem come a sua carne, bebe o seu sangue, esse tinha vida com ele, esse tinha comunhão com ele. Ele estava falando da Santa Ceia, que quem comesse do pão, que simboliza o seu corpo, quem comesse do vinho, ou seja, do suco de uva, que simboliza o seu sangue, tinha comunhão com ele. Porque quando hoje no século 21, a partir do século I após Cristo Jesus, a igreja deu continuidade no ministério de Cristo Jesus, os apóstolos, os pais da fé, os heróis da fé, ao longo desses 21 séculos que nós ora estamos vivendo, deram continuidade ao ministério do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E hoje em dia, quando a pessoa começa a ler a Bíblia Sagrada, começa a ter fé e desejo de ir a um templo, ele é um visitante. Ali ele vai ouvindo a palavra de Deus, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, ou seja, várias pregações. Então, eu bebo, eu fumo, eu cheiro, eu me prostituo, eu sou homossexual. Você aceita, não há distinção de pecados. Perante o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, todos nós somos iguais. O heterossexual que sai com 10 mulheres, 20 mulheres, adultera, ele não é melhor do que o homossexual. Porque para Jesus tudo é prostituição. O cara que xinga palavrão, ele não é melhor do que o cara que é soberbo, que fala palavras persuasivas, que tem uma oratória excelente, que não fala palavra torpe, que não fala errado, tem um português afinadíssimo. Não é. O mentiroso não é melhor do que o homicida, porque uma mentira pode levar alguém à morte. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Então, quando você começar a caminhar na presença do Senhor, persevere pela sua salvação. Persevere pela sua libertação. Eu demorei 6 meses para largar o cigarro. Eu fumava desde os 12 anos de idade. Eu demorei 6 meses para largar o cigarro. Não convém falar as outras coisas. E Deus foi trabalhando na minha vida. Os palavrões, as palavras, a Bíblia chama os palavrões. As palavras indecentes, vai pra cá, vai pra lá, filho de uma boa mãe, não sei o que lá. A Bíblia chama de palavra torpe. Deus abomina, Deus proíbe. Mas Ele também nos liberta das palavras torpes. Efésios capítulo 4, versículo 29, se não me falha a memória. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover edificação. Aleluias! Ele nos liberta, Ele nos prepara para isso tudo. Então nós somos visitantes, passamos a ser novos convertidos, como levantamos nossa mão. A gente costuma dizer, você quer aceitar Jesus, mas é Jesus que nos aceita.
Porque nós que somos miseráveis, desgraçados, pobres, cegos e nus, nós que somos pecadores, Ele que nos aceita para entrarmos no seu reino de glória. Mas a gente costuma dizer que nós vamos aceitá-lo para ser o nosso Salvador. Eu quero que o Senhor seja o meu Salvador. Eu aceito o Senhor como Salvador. Eu aceito a pregação do Evangelho como sendo fiel e verdadeira e digna de toda aceitação. Eu aceito o Senhor. Então a gente passa a ser novo convertido ou novos convertidos. Passamos pelo preparamento para o batismo nas águas, que é a confissão dos nossos pecados. Então nós somos discipulados, ensinados as santas e sagradas escrituras, as doutrinas, o que nós devemos fazer após o batismo. E ali nós somos ensinados. E quando nós estamos preparados, nós nos examinamos a nós mesmos, como diz na Santa Ceia, o texto lido mundialmente para celebrar a Santa Ceia, que é 1 Coríntios, capítulo 11, a partir do versículo 23. Lá nos versículos abaixo, não sei se é no 27 ou no 28, vem dizendo: examine-se, pois, o homem a si mesmo, depois coma desse pão e beba deste cálice. Então, nós vamos nos examinarmos, porque se nós nos examinarmos, nós não seremos julgados por ninguém. Aí nós falamos para o pastor: pastor, eu estou preparado para passar pelas águas batismais. Eu creio que Jesus Cristo é o Salvador da humanidade. Eu não bebo mais, eu não fumo mais, eu não tenho desejo mais de prostituição, eu estou morto para as coisas do mundo. Eu quero Jesus para a minha vida. Aí a gente passa a ser um novo convertido, um recém-batizado. E ali nós continuamos a nossa trajetória cristã, de conhecimento, de fé, de temor. Passamos de uma fase, mas não é fácil. Precisamos perseverar. E isso faz com que nossos nomes estejam escritos no livro da vida. E quando as trombetas soarem, quando Deus falar: filho, vai buscar a sua igreja, a igreja que você morreu, vai buscar. Não tem jeito. Quando as trombetas soarem, nós seremos arrancados com força desse planeta Terra. E nos encontraremos com Cristo Jesus nos ares. Nossos corpos serão transformados. Nós não nos encontraremos com esse corpo mortal. As pessoas que morreram antes de nós, as pessoas que dormem no Senhor, estão no seio de Abraão, seja 1000 anos de morto, 2000 anos, 2020 anos, as pessoas que morreram ressuscitarão primeiro, encontrar-se-ão com Cristo Jesus com seus corpos transformados, glorificados primeiro. Depois nós que estivermos na face da terra, num abrir e piscar de olhos, ante a última trombeta, que é a 7ª, porque a trombeta soará, nos encontraremos com Ele. Então, amados, no princípio, quando a gente começa a ler a Bíblia, ela é doce, mas depois, quando começa a vir a doutrinação, quando Deus começa a podar, lapidar-nos, nos santificar, nos libertar, nos mostrar algo que nós gostávamos, mas que não é do seu querer e do seu agrado, algo que pode atrapalhar a nossa comunhão. Por isso que aqui está dizendo: no ventre fica amargo, mas é um caminho de bênção, de vitória. Amado, eu vou ficando por aqui. Deixa o seu like, larga o dedo no like. Gostou? Gostou do vídeo? Compartilhe nos seus grupos das suas igrejas, grupos de Facebook, compartilha no Instagram. Gostou? Deixa o seu comentário. Gostou? Me ajuda. Fala o que você achou. Fala o seu discernimento para mim. O que você gostou? O que você não gostou? O que eu posso melhorar? Qual é o seu conhecimento que você pode agregar ao meu? Para me ajudar a eu melhorar nos vídeos. Para me ajudar, aleluia, para eu crescer na graça e no conhecimento. Compartilhe o seu conhecimento comigo. Deixe o seu like, comente, compartilhe. Botãozão vermelho aqui embaixo escrito inscreva-se. Inscreva-se neste canal. O seu like libera esse vídeo para centenas de pessoas, dezenas de milhares de pessoas. Larga o like, não esqueça de deixar o like. Que o Eterno nos abençoe e nos guarde. Que o Eterno tenha misericórdia de nós. Que haja cura, libertação, transformação, salvação, portas abertas. Que os seus sonhos e projetos sejam alcançados pelo Senhor.
Que as dádivas do Senhor venham sobre a sua vida. Se tiver algum enfermo na sua família, entre os seus amigos de colégio, entre os seus amigos de trabalho, seu companheiro de trabalho, que o Senhor, com a sua infinita misericórdia, possa tocar e arrancar. Seja câncer no colo do útero, seja câncer nos pulmões, seja câncer de tireoide, seja cegueira, seja pedra nos rins, pedra nas vesículas, problema de coluna, problema nos ossos. Que o Senhor Jesus Cristo, pelo seu poder e graça, pelo poder da Bíblia Sagrada, possa curar, libertar e transformar todos que você tem colocado nas mãos dele. Creia, o Senhor é fiel e verdadeiro e digno de toda aceitação. E mais uma palavra só para você, a última. O fato de nós sermos crentes fervorosos, cristãos, evangélicos, cheios de fé, cheios de temor, boas pessoas, não nos livra de acontecer algo desagradável conosco. Enfermidade, desemprego, morte na família, crueldade, covardia, tá bom? Mas em todas as coisas nós somos mais do que vencedores, pelo aquele que nos amou. Jesus está voltando, Ele te ama e eu também. Teu irmão em Cristo, Márcio Assis da Veiga. Dá glória a Deus, igreja.